Pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Nilda Medeiros, passando para trazer mais conhecimento, mais expansão de consciência, e hoje vou falar de autismo e TDAH, ok? Então, pessoal, eu já vim anunciando essa live e eu acabei falando, depois ela acabou sendo removida, então eu volto a fazer porque entendo a importância e a urgência, principalmente para mim que faço parte de escola, que sou diretora de escola, ok? Então, mediante as minhas buscas, os meus passeios aí por lives, por pesquisas, tenho ouvido muito de falar do que é esse aumento, esse crescendo do autismo, do TDAH e outras questões de saúde também, né? Como dislexia, descalculia, hiperatividade, né? Tenho ouvido falar que esse aumento é um chamado coletivo, é um chamado para todos nós, né? Sejam nós educadores, seja pais de estudantes elegíveis à educação especial, né? Seja uma sociedade como um todo, ok? Então, tenho ouvido falar que esse chamado coletivo é um espelho para a sociedade, para desequilíbrios na saúde e na consciência, né? Que essa consciência que carrega tantos desequilíbrios de saúde, a consciência que carregam códigos novos, desafiam sistemas que não acolhem singularidades como as que a gente está convivendo no dia a dia, nas escolas, nas famílias, né? Essas questões de saúde pública denunciam a sobrecarga de poluente, de agrotóxicos, de eletrônicos, né? Basta a gente voltar um pouquinho o que houve com a chegada das antenas de rádio. Também a questão a gente tem aí um histórico aí com as antenas de rádio, depois as antenas de TV, agora as antenas de internet. Tudo isso reverbera por demais na nossa saúde, né, que é um envolvimento com os eletrônicos também, né? E somado a isso, a gente tem a questão da alimentação, né, que já é conhecimento de muita gente do quanto a gente está consumindo alimento envenenado, conforme eu falei na live passada, né? Então, os nossos cuidados com a nossa alimentação e com a alimentação que as nossas crianças, né, estão tendo também, ok? Nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão de saúde aí no âmbito do autismo, do TDAH, né, já tem sido tratado como um pandemônio, diz o Dr. Alex Alves. Ele disse que 10% dos nascimentos lá já estão na condição de autista. E aí ele fala da nossa população também, aqui no Brasil, né, que tem um número significativo de adultos já se descobrindo com autismo, né? Metade da população, segundo ele, está com TDAH, né? E não é novidade, né? Porque a gente vê essa questão aí até sendo colocada em músicas hoje, música sertaneja, né? Então, é mais do que urgente que nós sigamos aí numa reflexão com o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com que tipo de alimentação que nós estamos trazendo para a nossa casa, né? A questão da água também, né? Algo a considerar, né? E o Dr. Alex Alves, ele vai muito no canal do Fernando Betete. Então, se tiver interesse em conhecer mais do trabalho dele, que eu acho muito interessante, vá conhecer, né? Acessando lá o canal do Betete, ok? E ele traz a questão de uma reunião, uma live, que a qual eu também assisti, né? Onde o secretário de saúde do Trump coloca
o montante que o presidente já depositou para que se descubra o que é que alarmou todo esse surto de autismo na população, né, dos Estados Unidos, e ele está preocupado lá com o país dele, mas nós sabemos como um todo, né? E ele data ali de 2014 algo acontecendo, né, nas plantações, né? E já é sabido o quanto que os defensivos agrícolas, eles são perniciosos para a saúde, né? E então, a gente tomar mais cuidado com a alimentação. E que cuidado, Nilda, né? Verificar que tipo de alimento você está trazendo para casa, se é uma alimentação viva, se é uma alimentação processada, né? Também você verificar a qualidade dessa alimentação que você está adquirindo lá no supermercado, ok? Não só o Dr. Alex Alves, mas como outros que eu venho seguindo, estudando, né? Eles citam aí uma política agrícola muito complicada, né? Cita o Roundup, que é o glifosato, que tem sido usado indiscriminadamente no Brasil, né? Tem também a questão dos metais pesados, né? Todos esses metais pesados também, junto com esses defensivos agrícolas, né, que são absorvidos, né, pelo nosso intestino e que prejudica a parte cerebral, que é o eixo, né, intestino-cérebro, né, e vai acometendo aí a área emocional, psicomental, motora, psicossocial, enfim, uma desordem no sistema central, que é o que a gente vê com as nossas crianças, né, os estudantes, seja de anos iniciais, anos finais, né, que datam aí crescendo aí de 2014. Eu mesma sou diretora de uma escola em que eu cheguei nessa escola em 2022, janeiro de 2022, e havia apenas um estudante autista. E hoje, 2025, a gente já tem 28 estudantes, né? Então, não preciso de números fora para eu, né, me preocupar com isso e verificar o que a gente pode fazer com isso que está acontecendo, até que se feche aí uma causa ou causas, né, desse crescendo aí do autismo e do TDAH e outras, né? Tem também a questão dos alimentos geneticamente modificados, né, e que causam as inflamações crônicas, né, que ativa ou desativa genes de doenças, né? As coisas que eu tenho visto também está no âmbito aí, o autismo nesse crescendo está no âmbito também do dormir tarde, hábitos, né? Viver sobre a luz azul, né? Viver imerso aos eletrônicos, né? Não só o autismo, como outras doenças, mas como a gente está falando do autismo hoje, né? Então, esses cuidados que a gente precisa adquirir, né, para cuidar melhor das nossas crianças, né? Também tem a questão de como que a gente pode lidar com isso, já que já está na nossa vida, no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na família, né? O Dr. Alex Alves, por exemplo, ele utiliza suplementação para tratar, né? Ele também fala da questão da parte nutricional, a água e o alimento, e aí ele usa a suplementação. Por isso que eu estou falando dele, você poder acessar o trabalho dele, né, e ver como que isso pode, né, melhorar a qualidade de vida que você oferece para sua criança. E a sua qualidade de vida também, porque enquanto familiares de crianças, jovens, elegíveis à educação especial, é um transtorno também para a família, para os que convivem, né?
E então é pensar mais numa comida mais viva, né? Mais afeto, né? Ter um campo, uma rotina menos tóxica, mais escuta, né? Uma atualização dos cuidados com o corpo, né? Menos química, né? Porque a química ela está também no metal pesado, como o alumínio, né? Como o plástico, né? A quantidade de açúcar que está nesses refrigerantes que essas crianças consomem. Eu presencio isso no meu dia a dia na escola, porque elas vêm e pede para eu abrir garrafinhas de refrigerante, abrir salgadinhos, né? Então, pensar bem nesse tipo de alimento, principalmente para a criança que já é uma criança elegível à educação especial, né? Então, são esses cuidados que eu estou trazendo aqui para ser contribuição, porque o meu trabalho aqui com lives, com encontro, será sempre nesse sentido, né? De ser contribuição, né? E olhar se as nossas crianças estão alimentando quando têm fome mesmo, ou se elas estão só naquela ansiedade, né? Também a questão da atividade física, né? Que se faz muito necessária, porque hoje já há indício de cardiopatia nas crianças, né? Está ligado a essa questão de não fazer atividade física e mais a questão da alimentação, né? Que come às vezes sem ter fome, só pela ansiedade, né? E o que é que está comendo, que isso é o mais importante, né? Voltar-se mais para algo que você possa até mesmo você cultivar, dependendo do espaço que você tenha, né? Criar esse hábito, né, de cultivar algo, ok? Então, o doutor Alex Alves, ele oferece a suplementação. Eu cito para vocês também o Instituto Biofal, que é da doutora Miriam, e ela trabalha também com fitoterápico, e assim, o que eu vi, assim, é um sucesso muito grande. Então, se você tiver, assim, passando por apuros com a sua criança, né, acesse lá o Instituto Biofal também. E a contribuição é dizer que eu tenho um conhecimento aí com barras de Axis, né? Também com Reiki, xamanismo ancestral, né? Com radiestesia terapêutica, que são terapêuticas que eu venho utilizando, que eu também, basta você acessar meu canal, me contactar, que eu também ofereço serviços nesse sentido aí, até para tratar também autismo, TDAH, ok? E há outros também que eu posso indicar, se você me contactar, que eu não trabalho, mas eu consumo, que é o ouro e prata coloidal e o Ormus, né, que é o ouro monoatômico. E foram esses suplementos que, né, me livraram de um mal que me perseguiu assim, décadas, que é a fibromialgia. Hoje eu não sofro disso mais e tenho absoluta certeza que esses suplementos também podem melhorar muito a qualidade de vida da sua criança, caso você esteja passando por algum apuro nesse sentido, ok? Então, além de apresentar esse cenário e trazer alguma contribuição aí para você no seu dia a dia, né, com a sua criança, também eu quero falar um pouquinho da política pública na educação, né? Nós estamos na escola passando assim por situações muito difíceis, né? Porque, como eu disse, o crescendo é muito grande, né? E profissionais que nos assistiam na sala de aula, né, que estavam ali auxiliando esse estudante e esse professor em sala de aula, ele não existe mais hoje, foi retirado, né, aqui no estado de São Paulo, com a promessa da contratação de um profissional
de apoio. Desde maio do ano passado, esse profissional não chegou até hoje, né? Então, a gente vê que não está havendo uma assistência em relação aos estudantes elegíveis à educação especial. Tem um professor, doutor Lucelmo Lacerda, ele faz uma análise profunda e crítica sobre os equívocos na implementação da inclusão escolar no Brasil, né? Ele até cita a questão lá do MEC ter soltado algo a respeito de fechar as APAES, com o intuito de se reunir tudo em escolas regulares, salas regulares, né? Não sei se é isso que se pretende de fato, mas obviamente que só vai prejudicar cada vez mais, né, a qualidade do ensino, né? Porque nós precisamos de profissionais que auxiliem esse estudante e auxiliem os professores que estão lá para dar aula para 30, 35, 40 nas salas de aula, né? Não dependemos de incluir todos na mesma, colocar como se fosse uma inclusão, mas sim de assistência, né? Porque o professor e doutor Lucelmo mesmo, ele traz alguns países, como a Finlândia, que ele cita, né, que tem escolas especializadas, tem salas especializadas dentro das escolas regulares, e nós temos um retrocesso. Ah, mas não, Nilda, tem a sala de recurso. Ok, a sala de recurso é para atender esse estudante no contraturno e no turno. No turno que essa criança estuda, que esse jovem estuda, como é que está a qualidade de ensino lá na sala? E você que não é pai de estudante elegível à educação especial, você também precisa saber disso, né? Porque a sua criança também está tendo a qualidade do ensino-aprendizagem que está sendo oferecido para ela, desenvolvido junto a ela, também, né, prejudicada. Porque os professores, as professoras não vão fazer milagres. Elas precisam de apoio. E nós, diretores, também precisamos de apoio. E é por isso que eu estou trazendo aqui esse assunto novamente, para falar com vocês do que nós estamos vivendo nas escolas. Estou falando da escola do estado de São Paulo, escola estadual, né? Não sei como que está a municipal, né? Mas falar da rede estadual é isso que nós estamos vivendo, né? Um aumento gigantesco no número de elegíveis à educação especial e a falta de assistência com esses estudantes elegíveis. E, obviamente, isso reverbera, né, nos que não são elegíveis, né, à educação especial. Nenhum nem outro está, nenhuma categoria, né, está, ou seja, nenhuma clientela está sendo atendida, assistida e recebendo um ensino e uma aprendizagem que é merecido, que é de direito, com qualidade. Porque os professores e nós, gestores, também, né, passamos o dia ajustando uma situação aqui, outra situação ali, né? Então, é um chamado, quando fala um chamado coletivo, é um chamado coletivo para todos nós, né? Para quem tem na família um estudante elegível à educação especial e para quem não tem. E para quem trabalha em redes de educação e para quem também não trabalha. Daí ser um chamado coletivo, para que a gente se preocupe também com a alimentação, com aquilo que está sendo disponibilizado nos supermercados, para que nós cuidemos mais dessa questão sem terceirizar, né? Porque está lá à venda. Aí cabe a nós refletir, eu levo isso, eu não levo isso para minha casa? Eu deixo de consumir isto, eu continuo vendendo, né?
Eu, por exemplo, tenho uma série de coisas que eu não consumo mais, né? Tirei, assim, totalmente da minha alimentação, né? Eu tenho certeza que é muito difícil quando se trata de criança e de jovem, daí haver mais ainda um debruçar sobre o que é que a gente vai levar, né, para a gente ganhar essa criança, esse jovem, para continuar se alimentando, mas se alimentando com um pouco mais de qualidade. Uma outra contribuição também que eu quero trazer, que eu acabei me esquecendo, a questão da água. Eu falei numa live passada, cuidar mais dessa água, que ela também está contaminada, né? Você pode comprar um bastão de hidrogênio e colocar lá no seu filtro de água. Você pode também deixar essa água no sol, já vai ajudar também, né? Porque não tem como, né, você não considerar que você está consumindo uma água que também está com um nível de poluentes muito, mas muito grande. E para você que tem uma criança com autismo, com TDAH, né, é importantíssimo você cuidar também da água que você dá para sua criança. Do mais, eu espero que eu tenha sido contribuição para você. E se você precisar conversar um pouco mais, você precisar de algum serviço ou de alguma orientação, é só me contactar. Entra aí no meu canal e, se foi relevante esse conteúdo, que você, né, se inscreva aí no canal, dê like, compartilhe com alguém que você acha que vai ser contribuição também, porque o meu propósito é esse, né, mobilizar que sejamos cada vez mais contribuição um para o outro, ok? E eu desejo que o universo traga para você e para mim tudo que já está disponível para nós. Uma boa noite e até a próxima.